importante é ter saúde. Você já ouviu ou já disse essa frase. Mas o que é tão importante quanto ter saúde em todos os campos de nossa vida? E é por isso que aqui no Saúde Interior, o campo físico, emocional, mental e o campo energético são abordados com tanta importância e relevância. Meu nome é Patrícia Vilafanha, sou dentista e homeopata. E o Saúde Interior está em todas as redes sociais e também no nosso site oficial tvinterior.com.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Interior, o programa que cuida do seu bem-estar integral. Hoje vamos falar de um tema super atual e polêmico: redes sociais e a saúde mental. Temos o prazer de receber Débora Possobon, psicóloga. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Débora, nos conte um pouco da sua vida profissional. Por que você escolheu a neuropsicologia como especialização? Então, eu sou psicóloga clínica. Eu comecei, trabalhando somente com a psicologia clínica. E aí, no decorrer do processo, eu percebi que eu tinha uma necessidade maior de compreender a parte cognitiva, o que ela influenciava mais na parte psíquica. Então, com a neuropsicologia, a gente vai estudar exatamente isso, né? O funcionamento cerebral, o que impacta nas emoções, porque o cérebro também é um órgão. Então, ele também influencia com relação à parte das emoções e tudo mais. Então, não é só o que a gente vive no dia a dia que influencia, mas sim também a questão do nosso corpo. Então, na neuropsicologia, eu consegui ter uma melhor percepção disso e trazer, agregar, né, junto com o meu conhecimento para poder ajudar na hora das demandas. Uau! Vamos ter muito assunto só com essa apresentação. Débora, qual o motivo para falar sobre as redes sociais e a saúde mental? É um tema que eu venho refletindo há um tempo, por percepção e diante das demandas que eu tenho no consultório também. Então, assim, as pessoas elas ficam muito preocupadas com a vida delas, com relação ao que elas veem na rede social. Por exemplo, elas veem pessoas viajando, pessoas, tá trabalhando a todo vapor. Hoje virou meio que como que fala, é comum as pessoas usarem a rede social quase como que um Big Brother, digamos assim, né? Usa a rede social para mostrar o seu dia a dia. E isso acaba impactando porque a pessoa olha para aquilo, ela fala, minha vida não é assim. Então, ela está olhando para aquilo que é idealizado, não para o que é real. Porque a vida dela, o dia a dia, todas as dificuldades, situações que acontecem, ela vai ter que lidar. E na rede social aquilo já vem meio pronto como já bonito, prazeroso. E aí isso impacta que ela começa a não reconhecer mais ou desejar tanto ter aquilo que ela começa a ficar deprimida ou muito ansiosa com a realidade que ela vive. Sim. Então é por isso que, além disso, tem outros fatores também, né? Informações erradas que levam a pessoa a acabar ficando preocupada, como se ela tivesse algum problema. Então tem muita coisa que a gente tem que ter muita ética e cuidado na hora de passar informação na rede social. Sim. Então, assim, a gente precisa ter consciência, né? E uma das coisas que também a rede social, ela é nova praticamente, né? Não é uma coisa tão antiga. E a gente está começando a aprender a lidar com ela agora. E agora, que em termos científicos, está sendo estudado o impacto na questão comportamental das pessoas. Então, é por isso que eu fico muito pensativa, reflexiva, e queria abordar esse tema, porque eu acho que é importante. As pessoas não têm ideia, né? Assim como andar com o carro, quando a gente começou, a gente não tem ideia do perigo que é aquilo, a rede social também, você só vai aprender a consequência do que ela pode trazer a partir do momento que você começa a usar. Né? Aí você começa a ter uma noção de que você está falando algo ali, mas você não está falando só para o vizinho ou para o amigo, você está falando para o mundo. E as pessoas elas não tinham muita ideia disso, né? E não só em jovens, também os adultos e a terceira idade também estão entrando nessa. Todo mundo, né? Não tem essa só com a pessoa, com o jovem. Aliás,
no começo, com outras redes, né? Tem rede geral. Os mais velhos, eles começaram a ter muita vontade de aprender e foi um universo aberto Uhum. muito grande. Então, isso tudo teve um impacto. Mas a gente vai abordando mais detalhadamente sobre, Ok, tá? ok. Hoje vivemos imersos em redes sociais, onde vemos Olha lá. postagens que mostram vidas perfeitas, ou vai ao oposto extremo, mostrando o lado negativo do ser humano. Qual é o impacto no nosso bem-estar mental e emocional de ficarmos nos comparando com essas imagens e narrativas, ou ficarmos focados em temas mais pesados, vamos dizer assim? Tem muito impacto, porque eu falo assim, que eu sou de uma geração que não tinha rede social, né? Acho que Uhum. você também. Sim. Né, não vamos colocar a idade aqui, mas a gente é de uma geração que não tinha rede social. E a notícia ela vinha de uma maneira um pouco mais tardia. E a rede social hoje, a notícia ela é literalmente imediata. Então, se tem uma catástrofe ou se tem um acidente de grande impacto, isso ele já vem imediatamente e vincula em todas as redes. E as pessoas elas ficam imersas nessa situação o tempo todo. Então, não tem tipo aquela Uhum. hora que era a hora do jornal para ver só aquilo, você vivia seu dia. Depois, no outro jornal, você ia ver um pouquinho daquilo. Não, a pessoa, se ela está com o celular na mão, ela está vendo aquilo o tempo todo. Só que ela é capaz de filtrar, mas até ela entender isso, o mal já foi feito. Ela começa a chorar, ficar desesperada, com medo que aconteça a mesma situação com um parente próximo, com um filho, com um amigo. E começa meio que, podemos colocar até neurotizar sobre isso. E que, na Uhum. verdade, não. A gente tem que entender que situações catastróficas acontecem, mas não é o tempo todo. Então, assim, a sua vida real, como que ela tá? Tá tudo bem, tá todo mundo bem, então, ok. Vamos diminuir o acesso a isso, né? Não é que não ver, mas diminuir a quantidade de vezes que vê, porque isso impacta. E tudo que é positivo também, né? Se ela tem uma Sim. ideia de que todo mundo que ela conhece está viajando, às vezes acontece no mesmo tempo, Uhum. ela começa a se sentir o quê? Nossa, eu estou trabalhando, 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 não consigo fazer uma viagem, começa a se sentir incapaz. E isso pode gerar ansiedade, começar a deprimir. Então, eu escuto muito isso em consultório, que a pessoa fala, eu vejo todo mundo bem, mas eu não consigo ficar bem, a minha vida tá ruim, né? Frustrada. Fica frustrada. Uhum. E aí esse bem, aí eu começo a trabalhar também. O que você está vendo? Você está vendo o momento. Você não está Sim. vendo o todo da vida dessa pessoa. Né? Essa pessoa ela também passa por situações. Só que você não está vendo, então você está vendo só o que é bom. Então a gente tem que aprender a trabalhar isso no consultório para filtrar. E as pessoas elas não têm essa consciência. Começa a se sentir mal, mas não começa a perceber que é por isso, entendeu? Sim. E às vezes não sabe que é a rede social que está causando isso nelas. Ah, sim. E a disponibilidade do celular, Muito toda fácil, hora, o qualquer tempo todo. lugar. Eu sempre costumo dizer, o celular, ele é uma ferramenta, mas nós é que temos que ir até ele, não é ele Uhum. que tem que vir até a gente. Sim. Então, uma das dicas que eu dou para também ajudar com relação a isso é diminuir notificação, ou Uhum. não ter. Você se colocar, tipo, eu quero ver rede social na minha hora do almoço, eu vou ver um período X, você vai até o celular, você vê. Então, você começa a ter essa consciência que você pode limitar, é você que controla, não é Sim. aquilo que controla você, só que a gente está falando de uma outra área agora, né? Que é Uhum. a situação do estímulo-recompensa, que a rede social é feita para isso, para viciar, para te deixar meio que refém de querer estar toda hora lá, vendo, vendo, vendo. E os relógios que ficam notificando a toda hora, Exatamente. a Então, assim, pessoa a fica. tecnologia, ela é É, bem-vinda, mas se você não colocar limites, ela vai também te trazer malefícios. sim. Isso está cada vez pior, porque tantas redes sociais e a facilidade para todas as idades, em todos os Sim. A lugares. gente entra em todos os sentidos, né? A pessoa ela começa a ter também uma ideia de que nem acho que vai ser falado um pouco mais para frente, eu não sei, sobre a questão da produção. É uma Uhum. ideia de que ela não está produzindo o suficiente, ela não está sendo nunca o suficiente. Então ela começa a entrar num modo de estresse, de sobrecarga mental, para dar conta e ser como aquele influencer que dá conta de tudo, que começa a ganhar
muito dinheiro, que começa a prosperar muito rápido. As blogueirinhas. Isso, sim. Que também a própria mídia, de uma certa forma, lógico que todo tem um interesse e valoriza isso, mas a gente não tem que olhar para isso, porque isso aí é o sistema que funciona assim. Tem que olhar para o autocuidado, que é o que é mais importante, que aquilo não é real para todo mundo. Você pode conseguir aquele objetivo, mas você tem que olhar para você aqui e agora. E como que você faz isso? Dá uma diminuída. Eu tenho um paciente, inclusive, eu tenho um caso, faz 3 semanas que ele está conseguindo ficar sem rede social total. E ele está relatando a dificuldade que é isso, porque a sensação que ele tem é como se ele não tivesse existindo. Uau! Então, assim, é a sensação de que você só existe se você está na rede social, se você posta alguma coisa, ou se alguém está te vendo, e na verdade não é isso, né? Você existe porque você é uma pessoa, porque você tem um vínculo real na sua vida com outras pessoas, e é esse vínculo que é o que é válido, né? O que é fora é legal, mas não é isso que te sustenta ou que te define. Sim. Né? Essa é para refletir. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos com mais dicas de saúde mental e, sobretudo, de bem-estar. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. A pausa foi rápida e o tema deste episódio nos fará pensar em redes sociais de uma outra forma. Chama a família para ouvir isso. Débora, como lidar com as influências das redes sociais
sem comprometer a nossa autoestima e a saúde mental? Primeiro, a gente tem que agir de uma maneira mais comportamental e consciente. Como? Entender que isso pode, a partir do momento que você percebe que isso está te fazendo mal, criar algumas estratégias para meio que se blindar ou bloquear esse efeito sobre a gente. Uma das dicas que eu dou sempre é assim, ó. Como a gente fala de estímulo e recompensa na rede social, que é ele vai lidar justamente com isso, que é cada vez que você passa para cima, tem uma coisa interessante, prazerosa, então você perde noção de tempo, você fica muito tempo naquilo também, e você fica meio que inebriado com aquilo. Então, uma coisa que eu sempre coloco de estratégia é, coloca um timer. Ah, mas toda vez que eu vou entrar Sim, toda vez que você for entrar na rede social, coloca um timer de um alarme, porque você precisa sair daquela situação, porque o estímulo recompensa, ele é uma maneira cerebral funcionando, né? Então, se você entra no hiperfoco, como a gente chama, fica difícil de sair sozinho. Então, para você não perder a noção do tempo da sua vida, para depois você ter que ficar desesperada porque perdeu muito tempo em rede social e não conseguiu fazer outras coisas, coloca um alarme. Outra coisa é através da observação mesmo. Observou que você está vendo um determinado assunto e depois de verificar aquele assunto, você sai um pouco triste, chateada, você automaticamente tem meios nas próprias redes sociais de dar uma filtrada naquilo que você vai ver, por conta do algoritmo e tudo mais, que todo mundo já sabe. Diminui, oculta aquilo, ou começa a não quero ver mais isso, porque é só ver lá na barra de ferramenta. Então, isso já ajuda. E entendendo que você fica ansioso com determinado assunto, literalmente é não buscar esse assunto. Vai buscar aquilo que te traz um pouco mais de prazer e te deixa bem. Eu acho que isso é uma maneira de você entender o seu funcionamento e também ter controle, entre aspas, daquilo que vai fazer bem para você. Da mesma maneira que a gente sabe que se a gente comer determinada coisa, a gente vai ficar ruim, é a mesma coisa. Se a gente visualizar muitas coisas ruins, a gente vai ficar emocionalmente abalado. Então, vamos começar a limitar a quantidade de vídeos. Controle. Ter controle. Mas isso você tem que estar muito consciente, porque se você vai usar a rede social, tô cansada, quero cair na minha caixinha do nada, como muita gente fala. Então, você tem que ter consciência de que ou você faz isso num horário que não vai atrapalhar o seu rendimento no dia a dia, ou você vai colocar um limite de tempo para ficar verificando aquilo. Sim. Tá? Seguindo toda essa abordagem, Débora, como o uso excessivo das redes sociais afeta na nossa saúde? Uma das coisas que vem sendo faladas, até teve a questão do dilema de ter celular, as crianças usarem celular ou não, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, afeta na questão do foco. Porque você começa a deixar de treinar o seu cognitivo para outras coisas. Por exemplo, você fica olhando rede social, você não consegue mais focar em leitura, porque você está com excesso de dopamina. A gente fala, a dopamina ela é importante para motivação, importante para regular emoções e humor. Então, quando você está com excesso de dopamina, você já viu alguma situação assim, por exemplo, alguém está vendo uma rede social e alguém vai chamar essa pessoa para uma outra coisa, ela fala, ai, peraí. Sim. Tipo, já vou. Ela fica irritada. Porque aquilo tá tão bom que ela não quer sair daquilo. E, ao mesmo tempo, é tudo muito rápido ali na rede social. Então, quando ela vai pegar um livro para ela ler, ela vai ter que ter a paciência de ler, de compreender, de exercitar o que está sendo falado. Então, aquilo é mais demorado. E a pessoa ela começa a ficar mais limitada no foco, porque não tem uma recompensa imediata. Então, a gente tem que limitar, porque isso faz um impacto na parte cognitiva, e muito grande. Né? Hoje já se sabe, hoje já se tem artigos científicos falando sobre isso. Que pessoas foram buscar ajuda achando que tem o TDAH, o famoso TDAH que deu um boom e que realmente é um transtorno que existe, mas que não é específico, que começa com pouco tempo. Eu preciso salientar que o TDAH, que todo mundo pensa que eu estou com TDAH agora. Não, isso tem que ter iniciado o sintoma na sua infância. Então, nunca, jamais você começa a ter TDAH. Você pode estar com déficit de atenção por excesso de estímulo.
Sim. de estímulo de estímulo recompensa, de dopamina. Então você tem que se desintoxicar disso para perceber se vai melhorar o seu rendimento na parte de foco, de atenção. Se melhorou, então é isso que está impactando, né? E impacta também na questão da ansiedade, que a pessoa ela começa a ficar mais ansiosa, mais imediatista, o humor ele começa a alterar porque ela fica mais irritada, a gente chama reatividade, começa a ter uma reatividade maior diante das coisas. Então é grande o impacto, não parece, mas é. Noção de tempo também. Noção de tempo, a pessoa perde totalmente. Aí quase cai da cadeira, né? Ai, meu Deus, eu tenho que ir para um tal lugar, perdi hora. E aí isso impacta o quê? Na confiabilidade do meio social com essa pessoa, porque ela começa, às vezes, chega atrasada com um compromisso porque perdeu a noção do tempo na rede social. E só que ela não é assim, não é o perfil comportamental dela, ela é uma pessoa responsável. Mas o outro ele vai entender que não, porque falhou com ele. Então tem muitas coisas, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é bem complexo. A gente pode até fazer uma brincadeira. Ai, perdi hora por causa do trânsito. Não, é o trânsito da rede social, né? E esse impacto também, Sim. tá? No trânsito, você falou bem, você lembrou uma situação, que as pessoas estão perdendo tanta noção que está sendo muito falado de usar o celular porque não quer perder nenhum segundo, até mesmo quando está dirigindo. E a direção é uma coisa que você precisa de total atenção para você estar fazendo. Sim. Né? Então a pessoa não consegue se desligar, então ela precisa entender e trazer de volta, às vezes através da terapia ou da autopercepção, o quanto que é importante ela ter responsabilidade com o uso desse aparelho. Porque Perfeito. parece inofensivo, mas não é. Não é. Existe um uso saudável e equilibrado das redes sociais? É tentativa e erro, tá? É isso que eu falei até então. Você tem que observar muito aquilo que faz mal para você e você tem que começar a diminuir a quantidade de exposição, né, na rede social. Então, assim, essas estratégias que eu falei, coloca um alarme, vai escolhendo mais aquilo que te faz bem, que não te faz mal, você deixa de lado. Né? Se você quer ver uma notícia sobre, sei lá, um avião que caiu, vai lá ver a notícia e depois elimina qualquer tipo de vinculação extrema sobre isso, tá? Então, assim, você tem que fazer esse movimento. Não espera que a rede social vai fazer isso por você, porque ela não vai. Sim. Qual é a relação entre o uso de redes sociais e transtornos de ansiedade? A ansiedade, o que na verdade define a ansiedade? A pessoa que ela é ansiosa, ela vive muito no futuro. Eu sempre falo isso, ó. A depressão, a pessoa fica vivendo no passado porque ela fica se remoendo daquilo que ela deixou de fazer, que podia ter feito direito, mas ela não tem consciência que ela, naquele momento, ela fez o que ela podia. A ansiedade, a pessoa ela fica no futuro. Então, ela fica o quê? Tentando controlar tudo o que vai acontecer no futuro, né? Tudo, e aí junta com o desejo. Ah, eu tenho desejo de fazer tal coisa, tal coisa. E quando ela vê rede social e bate com aquilo que ela deseja, e ela naquele momento ela não está podendo, seja financeiramente, seja por alguma situação da vida dela, ela começa a ter uma ansiedade grande, porque ela começa a sofrer e criar maneiras de controlar para a situação acontecer. E isso impacta naquilo que ela está sentindo, que ela começa a ter uma noção de ter crise de pânico, eu não estou bem, ou até mesmo quando ela se isola muito para ficar só na rede social, quando ela começa a voltar a ter um contato social real, com pessoas reais, ela começa também a se sentir ansiosa porque ela já não sabe mais como articular, como ter essa relação, nessa cognição social, do tipo, o que eu falo, o que eu respondo, porque é mais fácil essa troca. Então, assim, isso também é um problema. Muitas pessoas que entraram nesse looping ansioso começaram a não sair mais de casa, porque também é mais fácil, né? É aquela situação da cortina. A rede social ainda é uma cortina, né? Você está ali atrás de uma tela, às vezes você coloca um codinome, você não está se expondo tanto. Quando que, na realidade, você está ali, ó. É você, é a sua cara, é a sua personalidade, é a sua vida que você está respondendo e você tem que ser responsável por ela. Sim. Né? E aí a gente entra em outras situações, né? Que é o cyberbullying e outras coisas que também é aquela coisa da ansiedade. A pessoa fica tão ansiosa, quando ela vê uma coisa, ela tem que reagir imediatamente. Então ela não pensa na consequência. Ela só age, ela só responde.
E ela não consegue entender que isso vai afetar outras pessoas. Para ela é só escrever algo ali, mas não é. E o real parece que está acabando. É tudo virtual. É tudo virtual. E na verdade não, né? Porque a gente vai sofrer a consequência na realidade, não no virtual. O virtual ele está existindo paralelo, como se fosse um mundo paralelo. Mas o que você vai estar vivendo é real. As suas emoções você vai estar sentindo real. Então, a ansiedade, muitas pessoas aumentaram, principalmente na pandemia, que ficaram muito ligadas, né, em rede social, porque era a única forma que tinha de socializar. Aumentou muito o índice de depressão, de ansiedade, de crise de pânico, de comportamento antissocial. Muito, muito. E os filtros? O que você pode dizer desses filtros que se colocam nas redes sociais? Então, distorção de imagem também, porque você não tem mais como você quer ser, tem aquela coisa ligada do querer ser aceito, né, do medo da rejeição. Então, você coloca o filtro, como tem essa situação que as pessoas criticam tudo, o formato do corpo, tá meio gordinho, que é normal no dia a dia, mas na internet isso toma uma proporção muito grande. Então a pessoa começa o quê? Criar algum mecanismo de defesa e se blindar com relação a isso. Aí começa a usar filtro, não tá bom aqui, eu vou dar um jeito de colocar para diminuir um pouco a posição, né, do corpo para parecer que eu tô mais magra. Por quê? Tá querendo o quê? Aceitação. Só que essa aceitação, ela vem de um mundo do qual ela não está tendo contato direto. Qual é o mundo que ela está tendo contato direto? É o círculo social que a rodeia aqui, na realidade. Então, isso impacta, sim, e muito. E quando se encontram, eles veem que não, mas é você? Então, tem até aquele meme, né, que saiu assim, do tipo, menina, não coloca tanto filtro, porque se acontecer de você morrer, ninguém te reconhece. Então, assim, desculpa, gente, eu tô falando uma coisa, mas é verdade, você tem que ter uma ideia, e também trabalhar isso. Eu sou assim, entendeu? Eu nasci assim, se eu quiser melhorar alguma coisa, eu vou melhorar, mas eu não tenho que esconder quem eu sou, porque nós somos capazes de melhorar tudo que a gente está em constante desenvolvimento. Sim. Então, assim, você tem que ter esse olhar para você de amor próprio, né? Não, desculpa, tô pondo a mão no microfone, não só de esperar o que o outro vai achar de você e ser validado, né? Que o outro goste. Não, é você que tem que gostar primeiro. Sim. Agora é hora de um intervalo, rapidinho. Fiquem conosco. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Voltamos com um assunto muito amplo e nossa conversa está muito boa, Débora. Também vamos ver as redes sociais pelo lado positivo, né? Não tem só lado negativo. Não. Débora, como as redes sociais podem ser usadas como ferramentas positivas para a saúde mental? Existem várias redes sociais, né? A gente não fala de uma só, específica. Existem redes que são mais voltadas para o conhecimento de uma maneira geral. Eu acho que essa rede, ela é mais benéfica no sentido de aprendizado, tá? Eu acho que assim, se você também buscar, como que eu posso dizer? Sites confiáveis, né? Que passam informações corretas, informações com responsabilidade, com ética, isso você também vai estar agregando um conhecimento positivo, algo que vai ser legal. Sim. E também você pode usar no sentido de, lógico, né? Você quer melhorar, ter um sucesso no seu trabalho, você pode divulgar com seriedade o seu trabalho. Eu acho que tem coisa boa, não é tudo ruim. Mas como toda invenção humana tem o lado bom e o lado ruim, a gente tem que meio que criar uma forma de trabalhar somente com aquilo que é bom, né? Ficar somente naquilo que é bom. Então, eu acho que assim, o conhecimento ele tem que vir, você tem que tomar cuidado, né? Porque hoje, para vender, as pessoas falam qualquer coisa. Então, você tem que buscar uma fonte mais idônea daquilo que você vai absorver, né? Saber referências dessa pessoa, porque tá tudo aí aberto, né? Você entra lá no mecanismo de navegação, você já tem informação dessa pessoa, né? Sem citar nomes, né? Tem rede social também de vídeos, que você pode ir lá buscar vídeos interessantes, vídeos que são mais longos, que também trazem a informação mais completa. Sim. Porque dependendo da rede social, ela traz um vídeo tão curto que não dá para ser falado em minúcia o que a pessoa precisa saber. E ela absorve aquilo e entende, né? Como acho que Freud falava que nem tudo que eu falo é o que o outro escuta, você vai entender do seu jeito. E às vezes vai dar muito erro de interpretação. Então, você tem que buscar um lugar que vai trazer uma informação mais completa. E isso vai te ajudar. Tem muito lugar, tem muita coisa boa, não tem só coisa ruim. Como você falou, esses cortes são pequenos cortes que Isso. podem fazer um contexto Errado. não é Que nem real, teve não é real. muita discussão, ainda tem, sobre TEA e TDAH. Porque as Sim. pessoas elas traziam só sintomas. E, gente, sintoma é importante saber? Sim, mas é complexo. A análise, ela tem que ser feita uma análise clínica detalhada, ela tem que ser feita uma análise mental também, porque a parte cognitiva, ela é importante, a parte comportamental. Então, são várias coisas que são avaliadas por um profissional que vai fazer com que você tenha um diagnóstico sério, Sim. correto. Não é só jogar um meme sobre, porque eu sou desatento, porque eu sou atrapalhada, eu tenho TDAH. Não é assim. Então, a gente tem que olhar que esses vídeos, eles servem para chamar atenção, mas não é ali que está a verdadeira, como que eu posso dizer, resposta para aquilo que você está procurando. Então, assim, você vai olhar aquilo, te soou alguma curiosidade, procura um profissional que ele vai poder, de verdade, saber fazer o diagnóstico, ou saber entender o que você está tendo. Porque, às vezes, é uma coisa que eu sempre falo, a pessoa que é ansiosa, ela também é desatenta. Porque a ansiedade, ela, às vezes, paralisa a pessoa, ela não consegue ter foco.
ela perde a noção também de visoespacial. Então, nem tudo é TDAH ou nem tudo é o autismo. Então, a gente tem que observar. Tem TDAH, tem autismo, tem ansiedade, tem depressão, mas você tem que ver direitinho, porque é complexo o diagnóstico. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Claro. Como a cultura da produtividade nas redes sociais afeta a saúde mental? Afeta porque muitas pessoas entraram, né, em burnout por causa disso. Porque a facilidade tecnológica também, ela é assim, eu falo, é um bem e um mal. Ela proporciona para você uma rapidez para fazer uma coisa. Só que, ao mesmo tempo, você fica com mais tempo para fazer outras. Então, você acaba olhando uma produtividade que está sendo editada e você entende que aquela produtividade ela é a real. E não é. No dia a dia, você tem outros fatores que influenciam. Né? Coisas que não dependem de você, que não estão no seu controle. Por exemplo, num trabalho, você precisa de ter a colaboração de um colega para algumas coisas, então vai demorar um tempo para acontecer. Então, assim, a rede social, a pessoa entra em burnout, porque ela quer ter aquele mesmo desempenho que está lá naquilo que foi editado, numa situação real que tem fatores distratores, que tem situações que você vai levar mais tempo para fazer. Você tem que pensar também que a sua cognição ela tem que trabalhar, né, você vai trabalhar na sua velocidade de processamento. Que eu falo, gente, o que é velocidade de processamento? É a velocidade com a qual você absorve o conhecimento e entende aquilo e vai poder executar. Então, se cada um tem a sua, tá? Tem pessoas que são mais rápidas nisso, outras que não, mas todo mundo tem capacidade igual. Então, você tem que olhar para isso de uma maneira como você funciona. Então, eu vou adaptar. Se eu não consigo fazer X coisas que aquela pessoa está fazendo, eu vou fazer um pouco menos dentro da minha realidade, mas eu vou fazer. Eu costumo falar, faz uma lista daquilo que você quer fazer, das tarefas do dia, e vai clicando também para você ter uma real consciência de que você está produzindo. Porque às vezes a pessoa ela fica imaginando e ela acha que ela não fez nada. Sim. Então, quando ela coloca numa lista, ela consegue ter uma real visualização daquilo que ela está fazendo. Então, ela entende que ela fez bastante coisa e que ela não está improdutiva, que ela não é uma pessoa inútil, porque às vezes as pessoas se sentem sou incapaz. Eu sou, né, não tenho capacidade mental, porque a pessoa consegue, todo mundo consegue, eu não consigo. Sim. E não é assim, você tem que lidar com a sua, não é limitação, mas com o seu funcionamento, essa é a palavra, o seu funcionamento. Cada um tem o seu. A gente é indivíduo, não é à toa, tá? É verdade. Tem um estudo que fala que a percepção do tempo está em 16 horas diárias. E não, nós temos 24 horas cronológicas, mas a percepção de tempo com todo isso está em 16 horas e causa um certo desespero com as pessoas em relação ao tempo. E o que está acontecendo também? Está impactando no sono. Porque o ideal, tá? O sono é alimento para o cérebro. Você tem que dormir. Né? Indicado 8 horas por noite. As pessoas dormem 8 horas por noite? Não. Por conta desse excesso de produtividade. Então, não, vou dormir 6 horas, não vou admitir dormir 8. Quando dorme 6, né? Porque eu já ouvi casos de pessoas que estão... Aí veio aquela historinha, a famosa historinha, acho que foi do Tesla, não sei, não vou lembrar, gente, depois vocês pesquisam. Que ele só se permitia dormir 4 horas por noite. Mas isso era ele, teve um impacto na vida dele, tá? Então, isso não é saudável, e não é mesmo. Né? Então, você vai diminuir a sua qualidade de sono para você trabalhar mais, para você produzir mais. Daí, o que vai acontecer? Você vai produzir mais, só que você vai demenciar mais cedo, porque o seu cérebro ele vai cansar mais cedo, porque o sono é que repõe a energia que ele precisa para trabalhar direito, para ter foco, para ter memória, para absorver a informação, para memorizar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É sério. Muito sério, muito sério. Sabemos que atualmente foi proibido o uso de celular nas escolas e muitos jovens estão reclamando. No começo vão. Sim. Vão mesmo, porque é o vício. Né? Então, todo vício tem um período de abstinência. Sim. Então, vai sentir o impacto da abstinência daquilo. Só que como a gente é muito adaptável, né, o ser humano ele consegue se adaptar. Então, automaticamente, com o passar do tempo, eles vão começar a buscar atividades
para fazer parte, para ocupar aquele tempo que eles tinham com o celular. E principalmente a parte de socializar com o amigo, né? Que é o que eu lembro na minha época, o que a gente fazia? A gente jogava figurinha, a gente jogava ping-pong, a gente cantava música. Então a gente fazia coisas que era o quê? Interação social, que eles deixaram hoje. Eles ficam em ilhazinhas, eles ficam trocando mensagem um com o outro, estando um do lado do outro. Então, assim, eu achei essencial essa lei. De verdade, não tem aqui questão de partido nenhum. É a lei que é essencial para a parte cognitiva da infância, que é a parte mais importante de ser desenvolvida, de ser estimulada, para ter um adulto cognitivamente falando saudável. Então, vai ter reclamação, mas eles vão entender que vai ser bom para eles. Em casa. Vai fazer mais arte, os professores vão ficar pé da vida, mas isso faz parte também do desenvolvimento. Claro. Né? Claro, e criança é criança, jovem é jovem. Essa reclamação desses jovens pode ser um sinal de alerta de algum transtorno? É um alerta do quanto que a rede social ela é viciante, né? Ela é tão viciante, ela age no mesmo sistema, né? Embora ela estimula com a dopamina, mas a parte do vício fica na parte do sistema límbico, que é aquilo que você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer retroalimentar aquilo. Então, assim, vão reclamar por um tempo, mas vai passando o tempo, vão entender que vai ser melhor. Então, realmente, isso mostra. Hoje, já tem professores relatando que está vendo uma movimentação maior no intervalo, uma interação maior entre eles. Então, isso é positivo. Eles vão começar a focar melhor nas matérias, né? Vai ter um rendimento melhor escolar. Então, não tem que ter mesmo celular. Deixa para chegar em casa e usar o celular, não tem problema nenhum. Muito bem. As redes sociais podem dar uma sensação de solidão ou até de isolamento, já pegando esse gancho de não usar o celular nas escolas? Então, pode, porque tem pessoas que preferem se relacionar só por rede social do que pessoalmente. Então, isso não todo mundo, mas muita gente é assim. Principalmente a pessoa que já tem uma tendência, tem uma dificuldade, uma timidez, uma ansiedade maior e tem uma dificuldade de já fazer esse enfrentamento de conhecer pessoas novas, né, de falar de si próprio. Então, a rede social ela acaba ajudando nessa parte de isolamento, né? Tem gente que não sai de casa. Sim. E quando se encontra... Até para namorar, né? Para encontrar namorado, já arrumar. Lógico, tem aplicativos 1000. Então, eu escuto de jovens que às vezes falam assim: eu não sei como fazer para paquerar alguém. E como você paquera? Eu entro no Tinder e mando uma mensagem. Tá, mas e o olho no olho? Não. Não, olho no olho não. E como que é feito depois quando você marca um encontro? Daí eu vou morrendo de medo, né? Mas eu vou. Mas daí, pelo menos, ele já está um tempo conversando com aquela pessoa, para ele sentir um pouco de segurança para poder ir lá falar com essa pessoa. Sim. E aquela manipulação da publicação também, né? Dos filtros, de qualidades, é só qualidade, qualidade, qualidade. E ali... Que a foto que está lá é uma, e a pessoa, daí se mostrar na realidade, ela está completamente diferente, ou está um pouco diferente, gera insegurança. Porque será que eu vou ser aceita? Será que a pessoa vai gostar de mim do jeito que eu tô? Sim, porque aí, já entrando nisso, já são pessoas adultas. E isso gera também um transtorno de ansiedade por estar ali... Você sabe que às vezes pode até causar uma dismorfia, né? Sério? Porque a pessoa ela começa a não reconhecer mais o que ela é. Ela quer ser aquela imagem projetada. Sim. Então ela começa a entrar de não conseguir mais se ver como ela realmente é. Ela começa a se achar muito gorda, às vezes ela nem tá assim acima de peso, mas ela começa a entender que ela está gorda. Sim. Ela está obesa, né? Então tem muita coisa que influencia. É bastante tema, gente. É bastante tema. Vamos pegar esse tema aí, né? Esse gancho para fazer um episódio só sobre isso, dismorfia. Dá para fazer. Combinado. Precisamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Tem adolescente aí em casa? Chama que o assunto é com eles também. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde,
o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Voltamos. Vamos falar sobre a identidade e os valores nas redes sociais. Débora, qual é o papel das redes sociais na formação da identidade em adolescentes? Ele pode ter um impacto grande, né? Porque, assim, tanto a criança quanto o adolescente, eles estão em constante formação, estão formando seus valores através da percepção de mundo, né? Tanto no núcleo familiar, de amigos, quanto aquilo que é trazido para eles através das redes sociais. Então, assim, eu não vou querer entrar em assuntos muito polêmicos no sentido de nada com relação à sexualidade, nada disso, mas a questão moral mesmo, que tudo é passado, né? Meio que não tem um controle. Então, se os pais eles não tiverem um pouco ciente daquilo que esse filho está vendo, pode ter situações que ele vai entender como sendo certo, e é algo que ou é fora da lei, ou é agressivo para a sociedade, ou é agressivo para ele mesmo, ou ele pode colocar até a própria vida dele em risco, dependendo do assunto que ele está vendo. Então, assim, às vezes ele pode entender, dependendo do que ele vê, que ele pode fazer aquilo sem ter consequência nenhuma, nem para ele, nem para outra pessoa. Ele começa também a perder a noção da empatia. Então, assim, se eu estou fazendo aqui, eu não estou tendo noção do que o outro está sentindo lá, ou de como isso está refletindo para o outro. Até mesmo nessa questão de comentário, né, de cyberbullying que a gente fala, Sim. a gente pode até, acho que entrar aqui, Sim, talvez. vamos entrar. Que, assim, ele não tem, porque entre eles às vezes fazem um bullying próprio, mas é diferente porque, como está pessoalmente, eles vão reagindo a isso. Agora, na internet, já teve casos de
adolescentes que começaram a ser influencers e acabaram entrando no estado de depressão profunda por conta de comentários que receberam na internet. Então, assim, isso vai mudando, lógico, o caráter, começa a ter medo do que a sociedade pode trazer para eles, começa a ficar mais isolado, começa a não querer mais se mostrar tanto socialmente, porque aquilo para essa criança, para esse adolescente, é uma ameaça. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que está vendo, com o que o seu filho está falando, né, está escrevendo lá, qual é a forma de empatia que ele está tendo com aquela situação, o que aquela situação que ele disse pode impactar na vida do outro. Então, acho que é muito importante. A formação de caráter, sim. Por exemplo, ver o adolescente, um exemplo que eu posso citar, que vê, às vezes parece vídeo do adolescente batendo no amigo da escola e todo mundo em volta filmando e todo mundo rindo. Então, ele pode entender, como ele busca aquele anti-herói, né? Aquela pessoa, para ele, é o máximo. Sim. Então, o que ele vai entender com aquilo? Tá, eu estou dando um exemplo. Que ele também pode fazer aquilo. E que não vai ter consequência, e que ele vai ser, a atenção dele vai ser, ele vai ser o máximo na escola, vai ser a pessoa bam. E, na verdade, não é. Isso causou o quê? Né? Causou um impacto na pessoa que sofreu essa violência, que sofreu esse abuso, que teve toda essa situação exposta. Então, é muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito sério. Como o discurso de ódio e cyberbullying podem influenciar na saúde mental dos adolescentes? Já pegando esse gancho já falei um pouquinho, mas não só no adolescente, eu acho que de uma forma geral. Tá? Porque, assim, tem duas situações. Uma situação daquela pessoa que está já se expondo na rede social e coloca temas, e às vezes as pessoas não concordam com aquilo e se sentem com uma liberdade maior de questionar aquilo, e às vezes de uma maneira muito grosseira, muito violenta, a forma como é colocada. Então, essa pessoa que está lá, talvez com uma boa intenção, ela recebe essa retaliação e ela começa a ter um impacto emocional sobre isso. E tem aquela pessoa que vai comentar com a maior boa intenção, só fazer o comentário sobre aquele determinado assunto, e tem a outra pessoa que leu o comentário, não concordou e vai lá e retalha quem comentou. Então, isso gera a chamada polarização, gera porque é impulso, né? A gente está falando de impulso. O que é o impulso? O impulso é aquela motivação daquilo. Se você não para refletir, se você não age racionalmente, você age como um animal, você é irracional, você só faz aquela reação famosa que fala de luta e fuga, que na verdade eu não concordei com aquilo, então eu vou reagir àquilo, eu vou escrever e não vou pensar no amanhã, eu vou agir por impulso, eu não paro para pensar na consequência daquilo. Então, você não está sendo racional, você está sendo irracional. Sim. Né? Então, quando você tem essa consciência, você vai parar para pensar, o que eu vou escrever? O que isso vai gerar? Socialmente falando. Tanto para a pessoa que vai estar recebendo isso, quanto para as pessoas que vão estar lendo, e como que isso vai gerar. Né? Então, não se trata de... aí todo mundo começa a querer ter razão, entendeu? Sim. Não cai mais naquela discussão, uma discussão adulta e saudável, do tipo, eu concordo com isso, ou eu não concordo com isso. Não, é do tipo, eu estou falando, o que eu estou dizendo é o certo. Se você não fala, se você não pensa da mesma maneira que eu, você é e os palavrão vai solto, entendeu? E não é isso que é o viável. O viável é que as pessoas tenham consciência de que você está ali, você pode se expressar, você pode ter a livre expressão, você tem que ter responsabilidade com essa expressão, consciência da forma como você vai estar se expressando, porque isso tem uma consequência, isso não fica só ali. Isso tem uma consequência para outras pessoas. E você não tem ideia, você perde a noção da dimensão que isso pode gerar, né? Porque não tem controle. Não tem controle. Internet. Não tem. Não há controle. Não tem. É o mundo todo vendo aquilo. Sim. Não é mais só o fulano que mora na cidade tal. Não, é todo mundo vai estar vendo. Sim, literalmente. Literalmente. O mundo todo. O mundo todo. Agora, pegando o outro oposto.
A validação das curtidas afeta de alguma forma a autoestima? Afeta e criou uma própria linguagem também. Sim. Eu acho que é assim, agora está sendo estudado essa questão da linguagem entre curtidas. Tem todo um significado, principalmente para os adolescentes e para os jovens. Sim. Né? Por exemplo, se uma pessoa curte muito aquilo que a pessoa está postando, a pessoa já entende que tem um interesse além. A segunda intenção seria. A segunda intenção, E depois o demais ele rola mais na parte do Messenger, né? Das mensagens à parte. Mas a curtida em si, como você disse, ela também tem pessoas que entram até numa compulsão de contar quantas curtidas recebe. Porque é uma necessidade muito grande, às vezes é uma pessoa que tem uma carência muito grande emocional. Então essa curtida vai representar para ela a aceitação diante do mundo. Tipo, quanto mais curtidas eu tenho, mais as pessoas gostam de mim, mais eu estou sendo aceita. E isso não é real. Não é real. É um perigo. É um perigo, porque às vezes foi algo que ela disse ali naquele momento e gerou uma empatia. E muita gente curtiu. Sim. Só que no próximo momento, talvez ela poste uma outra coisa e não tenha tanta curtida. Então ela já começa a entender o quê? Nossa, estão deixando de gostar de mim. Eu já não estou mais agradando. Sim, e aquilo que agradou, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma postagem, ela viu que aquela postagem gerou mais curtidas. Isso. Às vezes ela pode exagerar. Na próxima vez, porque ela... Pra você ter entende como é um mais círculo curtidas. vicioso? É isso. Eu tive Se curtida expor aqui, mais. se expor mais, perder a noção mesmo do quanto que aquilo pode ser ruim para ela, para sua imagem também, porque não adianta a gente querer falar, a gente se apresenta através da nossa imagem. Então a gente tem que ter um cuidado na hora dessa exposição, tem que fazer, mas você tem que ter um cuidado na hora da exposição sobre o que você está querendo passar e sobre como você está se preservando na hora de passar isso também. Sim. Então isso aí, você não pode ficar dependente dessa curtida para entender que você é uma pessoa querida, amada e que tem seu lugar no mundo, né? Não dá para ficar refém somente disso. Uau! Neste último bloco, vamos reforçar o que aprendemos hoje com a Débora. Mesmo sabendo que neste mundo virtual, que é tão atual, fugir ou não ter redes sociais, por vezes se torna inviável por vários motivos. Débora, que mensagem você deixaria para nós? A mesma mensagem sobre o álcool, use com moderação. Sabe? Porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Sim. Né? Então, assim, usar a rede social é legal? É legal, eu não vou falar aqui, não use. Mas use com moderação, tenha observação sobre o que você sente ao usar a rede social, sobre o conteúdo que você está adquirindo. Tenha coragem também de ir separando, como eu costumo dizer, o joio do trigo, né? Aquilo que é bom daquilo que é ruim para você, você deixa de lado, porque o que tem que valer é o instinto de autopreservação. Não é só a moda, o que é legal para todo mundo. Na verdade, não. Para você estar achando tudo legal, você tem que estar bem. Né? Você tem que não pode estar doente mental. Quer dizer, que doente mental não é louco, tá, gente? A doença mental é uma condição. Então, você tem que ter esse autocuidado para a situação valer a pena. Para ser positivo, para usar de uma maneira legal mesmo, que seja bom para você. Perfeito. Como disse, o assunto é amplo. Infelizmente, nosso programa chega ao fim. Por hoje. Por hoje. Mande suas perguntas para um próximo episódio com a Débora, psicologia clínica e neuropsicóloga. Agradeço imensamente nossa conversa, Débora. Eu que agradeço. Foi muito bom, prazer estar aqui. E se vocês podem mandar perguntinhas que eu vou tentar responder todas, tá bom? Obrigada. E aqui deixo o meu querido lembrete. Saúde não é só a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental, emocional e energético. Sim. E aqui, no Saúde Interior, nós acreditamos que o importante é ter saúde. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Até mais.
Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês.